Eduardo, boa noite. Boa noite. Cara, 4 jogos sem fazer gols. A gente sabe que eu falei com o Diniz nos outros 3 jogos e agora com você. A lógica da pergunta é o seguinte: por que o Fluminense não tem feito gol nesses 4 jogos? É falta de criação, finalização ou a forma como o Fluminense ataca, os adversários estão conseguindo marcar cada vez melhor? É uma pergunta fácil de ser feita, mas a resposta ela tá longe de ser simples para um problema que é complexo. Se os adversários realmente tivessem entendido como neutralizar o nosso time, nós não teríamos vindo fora dos nossos domínios hoje e ter conseguido 22 finalizações, salvo engano, 8 chances reais de gol. A gente não foi eficiente hoje. Talvez em outros jogos, dentre esses 4 que você citou, tenha faltado talvez um pouco mais de entrosamento para o time que jogou na altitude, apesar dos efeitos da altitude, um pouco mais de profundidade no jogo contra o Botafogo, que a gente foi muito eficiente para quebrar a primeira linha de pressão do Botafogo, mas pouco produtivo para a gente conseguir terminar as jogadas. Finalizamos pouco, se comparado ao que a gente produziu hoje. Então, é uma questão que, obviamente, está no nosso radar. É uma equipe que vocês conhecem a identidade do treinador, que é muito ofensiva, sabe ser vertical, sabe controlar o jogo, criando situações de gol, como a gente fez hoje. E é um problema que a gente, se Deus quiser, soluciona em breve. Boa noite, Eduardo. Pedro Cunha, da Vável Brasil. O Fluminense hoje dominou e controlou totalmente a primeira etapa, mas não conseguiu manter o desempenho, manter o ritmo na segunda etapa. O que faltou para o Fluminense conseguir voltar para o segundo tempo da mesma maneira que terminou o primeiro? Dado o controle que a gente teve no primeiro tempo, era natural que o adversário viesse com uma outra proposta, ao menos uma tentativa de outra proposta. Eles subiram mais a marcação do que fizeram no primeiro tempo e o jogo igualou. O controle não passou para o lado do oponente e no momento em que o jogo estava igual, a gente ainda se encontrando com os melhores movimentos a serem feitos no segundo tempo, num lance isolado de arremesso lateral, a gente acaba cedendo um contra-ataque, uma bola que nós poderíamos ter evitado, e o contra-ataque gerou a chance de gol para o Corinthians após o bom cruzamento, a saída rápida, a presença de área. Foi uma boa jogada do Corinthians que a gente poderia ter facilmente evitado. Após o gol do Corinthians, a torcida vem junto, o jogo permanece igual, a gente com posse, mas com menos controle, e tem um momento do jogo que a gente reassume o controle do segundo tempo. E a gente cria ótimas oportunidades reais de gol. E a gente não foi preciso em transformar essas oportunidades em gols de fato. Já com a equipe com ímpeto para buscar o gol de empate, a gente acaba sofrendo o segundo gol, que é um risco que você tem que correr quando você está perdendo o jogo. Boa noite, Eduardo. Prazer, Gustavo Manfio, da Bate Fundo Esportivo. O Fluminense chegou hoje a 10 jogos sem repetir a escalação inicial do jogo anterior. Gostaria de perguntar quanto esse fator interfere nos últimos 4 jogos sem vitória da equipe. É um fator que também interfere, porque em momentos importantes já dessa temporada, a gente teve um time que a gente conseguiu repetir, e repetir aumenta entrosamento, os jogadores já se conhece quase que pelo movimento de um e do outro, onde que a gente vai jogar, onde estão as melhores opções. Ano passado, no momento também capital da temporada, a gente perde um jogador e a gente demora um tempo para encontrar um novo encaixe, e sem repetir a equipe, a gente fica numa busca permanente por esse melhor encaixe. Mas não pode ser desculpa. Nós temos que, com os jogadores que estão à disposição, fazer grandes jogos, como a gente fez hoje. Então, por mais que a gente não tenha conseguido repetir a equipe nestes 10 jogos, e nesse intervalo de 10 jogos existem grandes atuações, a de hoje é uma grande atuação, infelizmente,
com a frustração do mau resultado. Mas a atuação, mesmo com os desfalques, é uma atuação positiva. É uma atuação que, para o vestiário, os jogadores têm que estar com a cabeça fria, porque esse tipo de atuação seguramente leva a melhores resultados. Muito boa noite, Eduardo, Boa Gil, noite. Rádio Superando Gigantes Esportes. Eduardo, hoje já foi, Fluminense, infelizmente, para os torcedores tricolores, saiu derrotado, e já vem a preocupação aí, uma certa ansiedade para quinta-feira, para o Fla-Flu, pela Copa do Brasil. Né? Uma preocupação. O que nós podemos ter de positivo hoje, acho que para o torcedor, é ver, por exemplo, o Nino e o André que foram convocados para a seleção. Não sei até que ponto isso, para a equipe do Fluminense, para o treinador, como você, por exemplo, como o Diniz, é realmente importante, né? Porque, de certa forma, pode desfalcar a equipe logo mais. Mas o que dizer para o torcedor do Fluminense diante de um confronto tão à altura do Fluminense, né, gigantesco, entre Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil? O pedido é para o torcedor seguir fazendo o que vem fazendo neste pouco mais de um ano que o Diniz chegou ao clube, que apoiar a equipe em todos os momentos. O papel do torcedor é ser o nosso 12º jogador, ser o combustível, nos empurrar, como nos empurrou em momentos brilhantes que a gente já viveu, neste pouco mais de um ano, como eu mencionei, não só no Maracanã, como inclusive em jogos fora de casa. Hoje eles vieram aqui, nos apoiaram, a equipe correspondeu, e esse suporte a gente vai precisar, não só na quinta-feira, mas em todos os desafios que a gente tem pela frente. Boa noite, Eduardo. Fabrício da Rádio Arena Esportes. A minha pergunta é, o Fluminense vem de 4 partidas sem vencer, sendo 2 derrotas seguidas, né, contando com hoje contra o Corinthians. O que vocês vão fazer, como vocês vão trabalhar isso com os jogadores para uma sequência difícil, que tem o Flamengo, depois tem o Red Bull, e um jogo muito importante contra o River Plate, lá na Argentina? É saber passar pelo momento de dificuldade da temporada em que os resultados não vêm. Hoje é frustrante sair daqui com a derrota, mas, ao mesmo tempo, ver a produtividade da equipe nos dá clareza que a gente está no caminho certo. Nos dá clareza que foi importante poupar na altitude para a gente chegar hoje com uma equipe fresca para poder jogar como jogou, produzir o que produziu, com a intensidade de jogo que impôs, com a criação de grandes chances de gol, com finalizações, com recuperações da posse de bola no campo de ataque, sem deixar o adversário pensar. E o adversário tem os méritos dele de conseguir, em 2 ataques muito rápidos, ter feito os 2 gols. Agora, se a gente, como eu disse, tiver frieza para separar o resultado de hoje do desempenho da equipe, como eu já destaquei na entrevista, o desempenho de hoje leva a equipe a vitórias. Isso é seguro. Uma equipe que vai fora de casa com um adversário correndo como correu, com o apoio da sua torcida, e você conseguir fazer um jogo de imposição como nós fizemos, só parece que é fácil de construir, mas é muito difícil. Ter o controle quase que absoluto do primeiro tempo, como nós tivemos, que o Corinthians conseguindo chegar praticamente com bolas paradas. E é claro, o jogo acaba, tem o intervalo, as discussões, estratégias de um lado, do outro, a falta do treinador hoje no vestiário, a sua energia, a sua liderança, a sua presença, o olho a olho com os jogadores. E os jogadores voltaram, não voltaram mal. O Corinthians melhorou no jogo, o jogo se igualou. Então, página virada, o jogo de hoje acabou, o resultado foi ruim, o desempenho tem muita coisa positiva. Quinta-feira é outra história. E a quinta-feira ainda é um pedaço dessa história muito bonita que o Fluminense tem construído em toda essa temporada. Ô, Eduardo, para encerrar aqui, você falou, quinta-feira é outra história, o Fla-Flu. Mas, querendo ou não, cada time chega com a sua história. O Flamengo chega com a sua história, que aconteceu nesse meio tempo, e o Fluminense também. O que tirar de lição hoje, já que você considerou que a atuação foi muito boa e que o resultado não veio? O que tirar de lição do jogo de hoje para não ser eliminado no Fla-Flu, já que seria um dano irreversível? Uma boa pergunta, Gabriel. A lição de hoje é a seguinte: se a gente está superior ao adversário
e por algum motivo que a gente não controla, a gente não conseguiu sair à frente no placar, a gente tem que garantir ao menos um ponto. Nós temos que sustentar o resultado e levar pelo menos o empate. Se a gente fizer isso na próxima rodada, pelo menos, na próxima partida, pelo menos nós vamos à disputa de pênaltis. Agora, se a gente mantiver a produtividade que a gente teve hoje, tem chance da gente ter um melhor resultado. Qual